MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa converso com uma mulher empoderada, dona do próprio nariz, artista, passista, ótima também em comerciais. E uma conversa que você não pode perder. Rebeca Albini, grande comunicadora, e se eu fosse você, ficava no vídeo. Rebeca, prazer, feliz em ter você aqui, amiga, uma pessoa que eu admiro muito, uma grande comunicadora, né? E não dá nem para falar assim que você veio para essa área, você já é dessa área, você já é a prova viva do quanto que a paixão tem a ver com comunicação, né? Eu acho que só desponta, só vai bem nessa área quem ama o que faz e quem é louco por expressão, né? Sim. E você foi parar nisso por conta disso, para a expressão, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Danilo. Espero que todo mundo curta com a gente tudo que nós vamos expressar a partir de agora. Fiquem ligados até o final, que vai valer a pena. A comunicação foi descoberta na minha vida nesse aspecto mais técnico de maneira tardia, digamos assim, né? Tardia quando você fala assim, quantos anos? Depois dos 30. Depois dos 30. Como comunicação em si. Você nem fazia ideia disso antes? Não fazia ideia, porque senão não teria feito direito. Porque eu não gostaria de advogar, nunca quis advogar. Eu também lida com comunicação de outra forma, né? Lida com comunicação, mas é de outras maneiras, né? É atendimento da coletividade. Mesmo quando atua de maneira particular, você atende um direito do outro, né? E comunicação, para o bem da sociedade. A comunicação hoje que você mexe é público. É público e traz muito mais entretenimento com informação do que exatamente a defesa de um direito, como seria a advocacia para mim. A luta por um direito, na verdade, na comunicação, para mim, na minha concepção, é mais para o bem-estar do outro, enquanto ele está informado e deleitando-se com aquilo que ele está assistindo. Como eu disse para você, descobri isso depois dos 30, mas isso já existia em mim, como você falou. Eu sou envolvida em artes desde criança, porque eu sou de uma família de artistas, mas também sou de uma família de professores. Então tudo está meio interligado quando você descobre. Tudo uma soma, né? É daquilo tudo que a gente somatório, né? Que te faz se comunicar com o mundo, se comunicar com o outro, que cada um de nós somos um universo, né? E é isso que faz das relações humanas tão grandiosas. E é por conta disso que eu me apaixonei pela comunicação e faço de tudo um meio de me expressar. Eu realmente sou uma apaixonada pela comunicação e tento levar isso de todas as maneiras, até pintando meu cabelo de rosa. Mas é assim, ó, você também é funcionária pública, né? Veio da área do direito, como você disse, e aí a gente tem várias Rebecas. Né? Você tem lá a Rebeca funcionária pública, e bate cartão e tudo mais, tal. E aí, nessa outra área da comunicação, da expressão, você tem a passista, você tem a merchandista, você tem a artista também, de certa forma, que vai fazer um comercial e tem que interpretar tudo aquilo mais. E também, de certa forma, a jornalista também, que você entrevista muito bem, coloca as pessoas à vontade, sabe desenrolar bem os temas, tal, tudo. Tudo isso foi passo a passo, foram descobertas, ou é muito assim daquela questão da voracidade de atingir o público, de fazer bem ao público, porque eu acho que essa é uma grande preocupação sua, né? De levar o melhor para as pessoas, e que foi te colocando em várias facetas e testes e tudo mais, e aí principalmente perceber que é aquela coisa do tentativa e erro, que às vezes é muito desconfortável para muita gente, né? A comunicação você fica exposto. Sim. E às vezes aprender na frente de todo mundo não é um ato de coragem para todos, é para poucos. Esse acha que é o grande diferencial, é o que te motiva? Eu acho que isso é um grande diferencial. Eu brinco lá no meu trabalho convencional, que também nem é tão convencional assim, né? Afinal de contas, eu sou servidora pública federal concursada, ou seja, de carreira da Fundação Nacional do Índio, que já é uma instituição do governo federal especial, eu tenho muito orgulho disso. E lá, é um trabalho heróico, né? Porque é um trabalho heróico muito sofrido, também, né? No Brasil todo. Né? De muito risco e aprendizado também, de muita coragem também, de muito brilho. Que inclusive está em evidência agora, em 2023, por causa daquela história dos Yanomami, né? Tal, mas aquilo também
é uma tragédia, claro que não naquela escala, mas que acontece no Brasil todo e depende muito de apoio do governo e de monitoramento. Depende muito, sempre aconteceu. É que, na verdade, nesses anos que se passaram, nós estávamos focados em outras coisas, em saúde pública, né, em conquistar a superação da Covid. Então, ficamos desfocados da questão indígena, mas isso sempre aconteceu. Os indígenas, infelizmente, no Brasil, eles são uma população de extrema vulnerabilidade, com exceção de alguns territórios que estão demarcados há muitos anos, mas aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, para além dos Yanomami, né, que é a situação que está mediatizada nesse momento, nós temos uma situação crítica também, e nos outros anos isso também aconteceu. É que agora está sendo mediatizado e os holofotes todos estão voltados para essa questão nesse momento, né, de saúde pública também, porque todos nós nos preocupamos com os Yanomami. E para além de serem uma etnia do Brasil, são seres humanos. Então eu já ouvi muita polêmica dizendo que algumas dessas pessoas indígenas que estão precisando de ajuda humanitária estão de outro lado da fronteira que não a brasileira. E aí vale a pena não nos esquecermos que os indígenas, eles são transfronteiriços. Sim, sim. Então, antes de haver essa divisão de fronteiras, que é política, que é para a atuação do Estado e suas políticas públicas, os povos indígenas, os povos originários como um todo, os aborígenes, os quilombolas, eles já estavam lá. Até porque a fronteira lá em Simão, naquela parte lá, não tem uma cerquinha, né? Sim. Mostrando o que é a Venezuela. Assim como nós aqui no Mato Grosso do Sul, não temos uma cerquinha, por exemplo, ali em Antônio João, tem uma área indígena que ela é contígua metade do lado do Paraguai, que é o Siri, quem conhece sabe, e uma grudada do lado do Brasil, que é Nhanderu Marangatu, que é a terra de Marçal de Souza. Então é uma área contígua dividida, onde não tem uma cerquinha dizendo onde é o Brasil, onde é o Paraguai, e eles convivem entre si. Do lado de cá do Brasil, os indígenas são os Guarani Kaiowá, que é Guarani Nhandeva, ou os Kaiowá, que é tudo, fazem parte de um Tecorraguaçu, que é uma terra maior, onde eles circulam entre si, faz parte da tradicionalidade do comportamento desses indígenas. E que estão aqui, Rebeca, sei lá, mais de 1000 anos, por aí, algo assim, né? Mais do que a gente, né? Bem mais do que a gente, né? A relação deles com essa terra representa muito mais do que uma cadeia de domínio, de propriedade privada. Então essa é a grande discussão da questão indígena no Brasil e essa é a grande constitucionalidade dessa polêmica. É a terra tradicional indígena, onde eles carregam uma visão de cosmociência muito grande ao entorno dessa terra, eles cultuam realmente isso. E do outro lado, o direito de um particular de ter a sua propriedade privada protegida. Né? Então é a grande polêmica, a grande discussão. Passa muito, a gente está falando de comunicação, expressão, sensibilidade, mas passa muito pelo fato do brasileiro ainda não ver os povos originários pelo olhar dos povos originários. Sim. Porque é quase impossível a gente entender eles a partir da nossa realidade. São realidades diferentes. Com certeza. E aí, no meio desse vácuo, aí você tem gente passando fome, você tem desabastecimento, você tem posto de saúde que eu, como repórter, durante a minha carreira, chegou para mim informação, fiz matéria de posto de saúde que não tinha porta no banheiro. Sim. Quer dizer, uma coisa assim... trágica e que, assim, não é uma coincidência, né? É muito questão cultural, né? E escolas públicas que não têm um acesso à língua materna, por exemplo, que é uma garantia constitucional para os indígenas. Então, tudo isso faz parte de comunicação, viu, gente? Sim, sim. Isso faz parte de um mundo como um todo e as suas relações interpessoais, que é tão importante, já que a gente vive em sociedade. E ainda mais uma sociedade tão miscigenada e bonita como é a brasileira. Então, voltando ao que você falou lá no começo... Hoje eu sou você, então você tem toda a liberdade do mundo, eu sou só um fio condutor. Como eu sou servidora pública da Fundação Nacional do Índio, lá a gente brinca que eu tenho mais ou menos uns 12 empregos. Você disse alguns deles aqui. E eu também sou mãe, é uma coisa que causa... bastante comprometimento. O seu dia tem umas 32 horas, tudo mais. Um pouco mais do que isso, na verdade.
Eu brinco que eu tenho mais de 3 turnos durante um dia. E todo esse esforço é para que eu encontre a minha missão da maneira mais genuína possível, sempre pensando na libertação do outro, porque a libertação do outro vai ser a minha libertação também. Então, se eu levo a verdade para o outro, eu estou trabalhando nele os voos que ele vai poder alçar. E eu sei que isso parece muito poético, mas é bem assim mesmo que eu enxergo. Mas meu papel. Mas isso que é bacana a gente até discutir. Por quê? Às vezes, poxa, quantos comunicadores existem, comunicadoras também, das mais variadas facetas, seja Sim. um repórter, um apresentador, ou um grande político que vai tratar disso, né, tal. Mas, como você falou, a essência da comunicação, ela é o outro. Sim. Não é o que você transmite, é como o outro recebe, né? E entender isso e valorizar isso, que eu acho que é o teu grande talento, é o que te faz ser marcante naquilo que você trabalha, seja em qualquer forma ou em qualquer nível de participação. Sim. Né? Porém, eu sempre achei, você é uma estrela muito grande para a realidade daqui, do Mato Grosso do Sul, que é uma realidade que ainda se engatinha muito, tem uma visibilidade restrita de planejamento para as TVs, para as rádios, para várias empresas de comunicação, né? Talvez por conta do dinheiro do governo, ou por comodismo também, ou porque talvez a gente esteja no interior do Brasil. Sim. Como que é para ti você também perceber isso? Porque assim, é nítida, a tua performance ela é bem proeminente, do jeito de falar, do jeito de se comunicar, do jeito de se expressar. Você está sempre para cima. Eu acho que desde quando eu te conhecia, nunca te vi triste, em dúvida, e sempre, não, vou fazer. Tá, chegamos até a fazer um piloto, uma época, e me chamou muita atenção a força mental, sabe? A capacidade de lidar com isso e tal. E também alguém que estaria preparado para uma situação até mais moderna do que a que existe hoje em dia, né? Mas isso passa também muito por conta do espaço das mulheres nas situações de protagonismo. Sim. Você acha que isso daí ainda é a última fronteira para voos maiores da Rebeca? Sinceramente, Danilo, eu não sei. Eu já identifiquei Mato Grosso do Sul e Campo Grande especificamente como uma capital provinciana. Muito, né? Eu enxergo assim também, eu sinto isso também. E muitas vezes eu posso vir a ser mal interpretada, como já fui outras vezes, por ser prodígio, talvez. Mas por ter sido precoce em várias coisas. Ou por ter furado o sistema, né? Porque Sim. Vamos supor, todo mundo vai lá, faz a faculdade de jornalismo, faz alguma coisa, aí faz toda aquela linha, né, aquela timeline de tudo, passa pelas provações e vai. Quando vem, de repente, alguém de fora que tem aquele talento bruto e o talento vai se lapidando, fazendo as coisas, você, desordenou todo, né, o status quo da coisa. E isso é bom, né? Na vida isso é bom, né? E eu acho que em toda área isso serve para crescimento da área e crescimento até do mercado, né? Quando a gente se conheceu, isso já ficava meio como um sinal, foi passando-se os anos, né? Inclusive o pós-pandemia, e isso ficou mais evidente, né? E assim, eu acho que a tua realidade também é de outras mulheres, Sim, de outras pessoas também, que aguardam, aquela coisa, já está pedindo passagem, já vai ultrapassar, já está tudo pronto, mas a realidade ainda não comporta, fica tudo muito dentro da caixinha, né? E o público não quer isso, o público quer novidade, ele quer coisa nova, ele quer sensações, Sim. ele quer experiências, ele quer algo que lhe complete. Sim. Parece uma coisa surreal hoje em dia, porque a televisão ela foi diminuindo sua capacidade até de ela afetivo com as pessoas, e o jornalismo também e tal, mas isso ainda é possível, porque um dia foi possível, né? Com certeza. E querendo ou não, a televisão entra dentro da casa das pessoas. Ela faz uma companhia, né? Faz uma companhia, e nós que estamos do lado de cada TV, da tela, né? Nós sempre nos tornamos íntimos de quem está assistindo. Então, sempre quando eu estava ao vivo e eu tinha a oportunidade, eu agradecia quem estava do outro lado, junto comigo.
né? Porque para mim era um prazer entrar dentro da casa das pessoas. É uma conexão. É uma conexão. Hoje, eu como merchandista, não tenho toda essa liberdade, porque eu tenho um script, roteiro né? para seguir, eu tenho um script a seguir, até porque eu sou contratada para fazer, eu não falo nem a propaganda, mas a publicidade, né, de algo em que eu acredito. O merchan é isso, eu realmente acredito quando eu estou vendendo ali, para que o outro compre algo que realmente vai ser bom para ele, em boas condições, viu, gente? Me assistam e me contratem, para que ele tenha os seus direitos enquanto consumidor preservados, que ele possa atender às necessidades da família dele, dos empregados dele, no seu empreendimento. Então, isso tudo representa uma verdade para mim. Eu estou lá como merchandista, eu não posso agradecer o outro por estar me assistindo. Mas vira e mexe me colocam para dançar, mesmo no merchan. Eu acho isso o máximo. Então, mas por exemplo assim, vamos botar em um circuito fechado, como é o merchan, você vai bem. Mas assim, fica à espera, que eu acho que muita gente que gosta de você, que acompanha seu trabalho, acompanha sua rede social, para ver você num circuito mais aberto, com mais liberdade de atuação, né? Como você tem naquilo que é offline, né? Aquilo que não é transmitido, mas assim, nas expressões artísticas, como você tem trabalhado bem essa questão da figura pública, né? No samba também, em várias coisas e tal, por gostar de gente, por ter esse, como que é também esse outro contato, às vezes mais próximo com as pessoas. Então, eu tenho esse contato mais próximo com as pessoas, aí fica a dica para quem quiser me conhecer de mais perto. Eu sou no Instagram, @sinceramenterebeca. Coloca sinceramente, já vai encontrar o Rebeca com 2 Cs. Que é um endereço fantástico, né? Pois tem muito a ver contigo, você tem isso. Tem muito a ver comigo, porque foi uma e é quase um bordão. Que eu ganhei. É quase um bordão. Tem gente que brinca comigo e coloca vírgula, tipo, sinceramente, Rebeca. Eu acho muito legal isso, né? E, querendo ou não, foi por conta da minha personalidade desbocada. Então, eram verdades que só a Rebeca podia dizer. E aí surgiu um apelido, inclusive lá na FUNAI, que hoje é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que surgiu verdades que só a Rebeca podia dizer. Chama lá, sinceramente, Rebeca. Uma Alexa, assim, gente, né? Exatamente. E aí eu falei, gente, eu vou mudar o meu perfil. Na época eu estava ao vivo na Band, no programa do Brejinho. Todo sábado, foi um ano inteiro, praticamente sem roteiro, ao vivo. Aí que tá, sem roteiro, que o Brejinho também era muito mais livre também naquela época. Talvez foi obra de arte dele, aquele programa, ele segue no ar hoje e tal, de uma maneira muito original, mas ali era uma amálgama de talentos, de opções, de coisas, né? E você entrou para fazer uma situação e a tua participação só ampliou no programa e vocês tiveram que lidar com a pandemia, onde tinha mais gente dentro de casa, mais gente triste e mesmo assim a ideia é que o show continuasse, que o circo não parasse, né? Sim. Como foi isso também? E você foi para sua casa fazer home office, mas continuar no programa de alguma forma? E usava aquela máscara maluca lá que você tinha? Na verdade, aquilo foi uma grande oportunidade que eu tive. Eu costumo brincar e eu tô aqui para que as pessoas creiam, porque isso é real, eu sou testemunha disso. Eu entrei, por exemplo, no programa do Brejinho, porque eu fui convidada como rainha do carnaval, que eu ganhei o concurso aqui em Campo Grande como rainha do carnaval em 2020, lá na Praça do Rádio Clube, competi com outras mulheres maravilhosas e incríveis também. E eu fui representar a bandeira do carnaval, da corte de Momo, né, da folia momesca. E incrível, porque quando eu cheguei lá, eu fui meio descaracterizada do que se espera de uma mulata. Eu não fui de biquíni, eu fui com uma saia lápis até embaixo do joelho e um cropped. E quando eu cheguei, não me deram nem um microfone. Olha só. Não me deram microfone. Eu deixei que todo mundo falasse, fiquei observando, tinham vários convidados. Isso num programa de sábado que ficava o quê? 2 horas no ar? 2 horas. É muito tempo, hein? É bastante tempo. Mas quem ia adivinhar, né? Aham. Que eu falava pra caramba. Sim, que você ia falar bem e tal. Exatamente. E aí todo mundo começou a falar mal do carnaval campo-grandense. Olha na só. minha presença, me deixando constrangida, inclusive. Mas eu acho que tudo aquilo era uma peça pregada para me deixar constrangida, para que aquilo gerasse audiência. E que eu me comportasse, com todo respeito, como uma paniquete. Só dançando ali, achando graça. E aí, em um determinado momento, quando eu percebi uma deixa,
eu pedi para a produção, eu gostaria de um microfone. Providenciaram o microfone para mim, e aí eu levantei a mão e falei, agora eu gostaria de falar. E aí eu já perguntei qual era a minha câmera, foquei na minha câmera e falei. Essa é a magia do ao vivo. Ainda mais na TV regional, né? Que é o que está se perdendo, né? Se ficar muito script, muito não sei o quê, muito espelho, ou aquela questão da performance pela performance, que é o que você falou, não só da questão da paniquete, mas também serve até para a figura masculina também, que ela se estereotipar demais, né? Quando você tem aquilo que a gente fala, expressão viva, né? E uma opinião que as pessoas vão se identificar do outro lado, é outra história. Então, e aí você falou. Eu peguei o microfone e disse que o que acontece com o carnaval, que as pessoas não gostam, que a maior parte do público rechaça, é justamente a deturpação de uma cultura que é genuinamente brasileira. Tá na nossa identidade, né? Tá na nossa identidade há muitos anos. Ela foi formada no Brasil pela população, ela é extremamente democrática, porque o carnaval é esse movimento social democrático mesmo, popular mesmo, gratuito mesmo. É uma festa bonita, é uma festa cultural, de muita criação, de muita criatividade. Só que, infelizmente, por conta de falta de política pública, especialmente nas áreas de educação, e aí eu considero a arte como até um lazer, mas dentro da educação, é a ausência do Estado. Então, a própria ausência do Estado nas suas políticas públicas fez com que o carnaval fosse enxergado na sua deturpação. E a população passou, então, a rechaçar um movimento lindo que é o carnaval. Mas, assim, olha que coisa maluca. E aí o jornalismo, que é, de certa forma, uma área afim, né, muito próxima da cultura e tudo mais, também tem que ter uma responsabilidade, né, de defender certas coisas e estar em cima. Porque, olha, que nem você falou, não dá para você... hoje, nessa altura do campeonato que a gente já está, de muita informação, internet e tudo mais, ainda verem a cultura como um capricho. Sim. Né? Porque tem muito isso também, né? O dinheiro do carnaval podia comprar tantas ambulâncias, podia comprar... Cara, o dinheiro do carnaval é do carnaval. Sim. O dinheiro da cultura é da cultura. Assim como o dinheiro do esporte para determinadas situações é do esporte, até porque eles têm meios diferentes de alavancar a sociedade e trabalhar questões sociais, que não podem ser trabalhadas só da mesma forma. Sim. Né? E se eventualmente essa verba do carnaval é usada para comprar ambulância ou da ambulância é usada para pagar um show de carnaval, é desvio de finalidade. Sim. E é improbidade administrativa. E as pessoas se esquecem disso. Porque existe uma regra, não é a casa da mãe Joana, né? A administração pública, ela é cheia de princípios, ela é cheia de melindres. Como o dinheiro da FUNAI para outra coisa, ou ele não chegar, né? O serviço público, ele é verdadeiramente um campo minado. E os servidores públicos, eles não são cheios de mamatas, como as pessoas acham, né? Eu aqui, como servidora pública, sempre gosto de fazer... às vezes, dos servidores, justamente que é por conta da nossa existência, dos concursados e não dos indicados políticos, que a máquina anda aos trancos e barrancos, porque se exige muita politicagem, que é justamente o que a gente não faz. As pessoas que estudaram para estar ali, normalmente não fazem. E tem um princípio lógico, né, Rebeca? Assim, não é quem já está lá e quem é concursado, e é que nem você falou, que trabalha que nem uma camela, que está inchando a máquina. Sim. Né? Se a máquina está inchada, está lerda, está com algum problema, é por conta de circunstâncias posteriores que foram agregadas a ela, né? Que aí sim a gente entra numa discussão maior de Brasil, de corrupção, de tudo mais, né? Com relação ainda a essa função que acabou você tendo de embaixadora da cultura, de defender, de se envolver, o Campo Grandense gosta de carnaval, o Sul Mato Grossense também, visto que você tem cidades do interior aí que são ótimos carnavais e tal. Campo Grande, os blocos, as organizações, sempre com muita gente cheia, mistura família e tudo mais, né? De uns anos para cá melhorou um pouquinho a atenção com relação a isso, né? Até porque se não tiver alguma participação do poder público quanto a isso, independente de quem seja o gestor ou o gestor que estiver em função, se gosta ou não de carnaval, tem que entender que é uma parte grande da população e uma parte considerável da economia que gira em torno disso, né? Sim. Nós estamos vivendo um momento de resgate cultural, né? E isso é bastante bonito. Se exige paixão, e se exige realmente a busca pelas nossas origens.
Então hoje nós temos sim famílias carnavalescas que estavam deixadas de lado, que estão retomando seus papéis de incentivo à cultura, como o carnaval é um movimento bastante cultural no nosso país. Aqui em Campo Grande, assim como em Corumbá, nós temos, segundo constam as línguas, o maior carnaval do Centro-Oeste. E realmente eu sempre vou para Corumbá, embora eu também fique mais tempo aqui no carnaval. Realmente é um carnaval incrível em Corumbá, tanto das escolas de samba, como das matinês das crianças. Lá a gente tem cordões, a gente ainda tem aquela banda no coreto da praça, então é algo muito bacana. Nós temos desfile de fantasias, no qual eu fui colocada como o concurso no ano passado, então eu não compito mais os concursos de fantasia, por tanto de tempos que eu já venci a categoria luxo feminino, e eu tô com 35 anos, eu tô indo para Corumbá há aproximadamente 20. Olha que legal. Então, assim, eu tenho uma história grande porque a minha família é carnavalesca. Então, aqui em Campo Grande, a gente vê 3 principais movimentos dentro do carnaval, que são os blocos oficiais, que eles desfilam ali, talvez na Calógeras, isso muda muitas vezes. Que ela não é bom também, né? Essas mudanças toda hora, uma hora a Praça do Não Papa, é legal, mas outra Calógeras, eu outra acredito Esplanada. que isso demande organização municipal. E aí, como tem essas trocas de gestão e o carnaval não é uma prioridade, e não se é estudado o público-alvo da política pública enquanto carnaval, porque se exige segurança, se exige toda uma paralisação ali, né? Não é só a festa, né? Não é só festa, exige-se um planejamento anterior, exige essa ligação de informação entre várias esferas que muitas vezes não acontece, porque não é uma prioridade. Então não é bom ficar mudando de lugar, mas acontece, já que a gente está se adaptando. Mas isso também é muito de deixar para trabalhar com isso em cima da hora, né? Sabe que toda vez vai ter em janeiro, em fevereiro, março. E você sabe que os carnavalescos nunca sabem se vai ter carnaval. Olha, também tem essa também. Também tem essa, porque, por exemplo, o prêmio do ano passado das escolas de samba que venceram vai ser pago só esse ano. E assim, faltando 2 semanas para o carnaval. Um investimento para você fazer toda a estrutura e tudo mais. Então, é só as escolas de samba se mobilizando para fazerem eventos ao longo do ano, para angariar fundos para você colocar uma escola de samba. Essa é uma coisa que eu estava super curioso para perguntar para ti. Você tá dentro de uma escola de samba e acaba, assim, estando numa função estratégica ali, né? O que te dá um processo de liderança e de envolvimento com a comunidade. Sim. Como que é essa experiência também, que é meio que assim, não tem um limite, né? O pessoal, você vai participar tanto da parte técnica, quanto lá envolver o desfile e tudo mais, mas também você não deixa de ser uma referência para quem acompanha aquela escola, para as pessoas envolvidas, principalmente para as mulheres, né? Sim. E uma comunicadora da escola. Olha só. Isso é o que eu estou propondo. Uma porta-voz. Uma porta-voz. Isso é o que eu estou propondo, é o que eu posso contribuir com a escola. Descobri isso também. Então, existem rainhas e rainhas. Hoje, eu sou rainha de bateria da Escola de Samba Campeã 2022, que é a Deixa Falar. É uma escola de samba que tem 11 anos. É a mais nova de todas. E é uma escola bastante revolucionária em vários aspectos. Até seria porque, assim, comparando com as do Rio de Janeiro, que todo mundo conhece um pouco mais, ela tem mais ou menos a essência de qual? Uma Grande Rio, assim? Eu acredito que sim, a Grande Rio. E lá você torce para qual? Eu gosto muito da Mangueira, porque eu acho ela extremamente... mas todo mundo gosta da Mangueira. Pois é, mas o que a gente pode fazer? O pessoal só gosta da Mangueira. É que eu gosto da são Imperatriz filhos do Ampodinense, morro. que ninguém gosta da Imperatriz. Tá bom, vai. Mas eu gosto também... A Mangueira é uma potência, né? Um patrimônio da... Eu dancei pelo Estácio de Sá, como berço do samba. Olha que legal. Inclusive, eu fui passista lá da Estácio, no ano de 2019. E a Estácio foi a primeira escola de samba do Brasil, só que ela se chamava Deixa Falar, Alas! que é o nome da escola que a gente tem aqui hoje. E é um nome ótimo, né? É É um nome ótimo. É um nome ótimo.
gera mil enigmas, que no carnaval é muito legal. Pro mundo de hoje, né? Questão de... Mas dentro do carnaval, antropologicamente isso se explica, existe um movimento de fofoquinha, de picuinha, sim, sabe? te encontra as pessoas. Junto. Exatamente. Muita gente junto gera isso, né? Aquele burburinho. E da polêmica também, né? Por exemplo, quando um enredo vai para avenida, né, e tudo mais, aquilo ali tem uma força de expressão muito grande. A Beija-Flor soube usar isso em questões sociais aí nos anos 80, muito grande. E o Deixa Falar aqui meio que ocupa esse espaço de inovação em Campo Grande. Mas também tem a Silmeira, para as escolas mais antigas, né? Como você sabe? Eu imagino, né? Não, com certeza acontece isso. Achei que alguém já tinha sussurrado no ouvido do Danilo. Acontece isso mesmo, com a Deixa Falar, especialmente, até por ser a mais novinha, por ser uma escola que já ganhou alguns títulos. Que tem a Rebeca. Que tem a Rebeca agora recentemente, que ocupa esse papel sim de liderança, porque eu aprendi que se lidera por exemplo. Então eu preciso... E o exemplo arrasta multidões. Não é a imposição que arrasta multidões. Tem uma força imprevisível do exemplo. É impressionante aquilo que você coloca a mão na massa para fazer, o que é capaz de transformar. Então é isso que eu tenho me proposto, a ocupar todos os espaços em que eu posso ser útil. E é incrível como a comunicação me dá esse espaço. Que parece uma coisa tão simples, mas a verdade não é. As pessoas têm dificuldade de se expressar, as pessoas têm dificuldade de manifestar o que elas sentem. Mas você mesmo, com toda essa facilidade, essa naturalidade nisso, que envolve paixão também, você foi buscar ainda apoio técnico, né, numa escola de oratória. Sim. Como foi isso? Assim, o que te fez ainda buscar assim, a questão do aprimoramento? Ou é uma autoanálise? Como foi essa busca? É uma autoanálise. É uma paixão. Mas você viu a partir de algum problema, algum defeito, alguma coisa? Ou você olhar a performance, situações e falar assim, eu quero isso também? Então, aconteceu o seguinte, eu comecei a trabalhar como merchandista, eu fui convidada primeiro pela porta que me abriu a Band, por meio do projeto por meio do programa do Brejinho. Eu tive outros projetos na publicidade, em que eu fiquei também veiculando a minha imagem ao longo da pandemia. E fui chamada para fazer os merchans, porque segundo a produtora, a quem eu sou muito grata, eu ia dar conta. Quando eu cheguei para fazer o merchan, eu vi que existia um engessamento de até onde eu poderia ir. E eu pensei, eu tenho 1 minuto e 30. Para fazer uma linguagem assertiva ainda, né? Para fazer uma linguagem assertiva, como eu posso me tornar inesquecível em 1 minuto e 30? Sim, parece aquela história de jogo de basquete, né? O cronômetro para, você tem 1 minuto e 30 para fazer a cesta e ganhar o jogo, né? Sempre, todo dia é isso. Como eu vou fazer isso? Como eu vou sair do marasmo? Isso é foco em alta performance, isso é muito bom. Sim, é foco em alta performance. E eu tenho isso também dentro da escola de samba. Eu penso que o samba, ele tem que ser de alta performance. Porque senão ele é só mais um movimento corporal. E não, ele é muito mais do que isso. Eu trago o samba de malandro, eu trago o samba da cabrocha. Isso, trago a minha ancestralidade toda para que as pessoas vejam e desfrutem daquilo, deleitem-se com a arte. E assim, não é, no caso do samba, não tem a questão do 1 minuto, tem a questão da maratona, né? É uma maratona. Que é muito ensaio, apresentação de 1 hora, pelo menos. Além disso, exatamente, porque cansa, né? É muito exaustivo. Então, exige-se um preparo físico, inclusive cardiorrespiratório, que é bem mais complexo, né, para se dedicar. E você já machucou, assim, joelho, tornozelo, alguma coisa? Ainda não? Graças a Deus. E não pretendo machucar também. É que você tá com 35, você falou? Danilo, para. Você chega lá, até os 38 era 0. Para! Aí começa a dor nas Deus. costas, o joelho e tudo mais. Aí... Não vai acontecer isso comigo. Não vai. Eu já tô me cansando horrores. Coisa que não mas cansar é de boa. A dor nas costas é um troço que ela aparece, aí você fala assim, é só hoje e tal. Depois aí vai, né? Eu já tive. Por aí, só ladeira abaixo. Mas porque assim, você tem um sapato também, né? Que acaba usando pra sambar, lá é diferente, exige muito. O que acontece é machucar o pé.
O pé machuca, não tem como jeito. uma bailarina. Não tem jeito. O pé machuca, é diferente do balé. Sim. Machucam em outros pontos, de outras maneiras, mas o pé realmente machuca. Ou seja, você que é um símbolo de beleza feminina, do samba, tudo, uma rainha de bateria, teu pé é horrível. Não, a gente meu não pé tá é lindo. vendo aqui, Meu mas pé é assim, lindo. o pé é todo machucado. Não, meu pé é lindo. É como se fosse o pé do Pelé. Não. Não, tá bom. Ele tem alguns calos, mas tá em perfeito Eu tenho estado. bulhonete, é um terrível também. Ai, Deus. Nossa, bulhonete quando é no dedinho, né? A gente tem Sei. bulhonete, ela é dependendo do sapato. Às vezes você adora o sapato, compra um E não sapato dá pra novo, usar. usa a primeira vez, né? Aí depois não tem jeito, é inegociável. Então, a outra coisa que eu ia falar pra você, do samba, Aham. não é só a questão física, de alto desempenho. Exige capacidade mental. Porque para além de você entregar aquilo de maneira muito alegre para o público, você precisa se desvencilhar da objetificação da mulher. Que é fundamental, né? Para que você entregue arte, você precisa tirar da mente das pessoas que a passista de samba, ela tem que ser sexualizada. A mulher, o corpo feminino Mas tem ela que é deixar como de se ser fosse uma bailarina, sexualizado. né? Sim. Sim. Mas infelizmente... É a expressão no isso é corpo histórico. da música. Sim, mas infelizmente a gente sabe que esse é um comportamento muito comum e historicamente o corpo feminino ele é visto como um objeto. Mas No samba existe isso olha também. só, foi fantástico o que você falou agora, porque nisso o samba ele dá um recado muito bom para a sociedade. Um programa eu apresento, é um recado fodido. Por quê? A imponência do samba enredo, do carnaval, é uma das situações que impede esse tipo de pensamento raso e fútil com relação à mulher, né? Uhum. Porque a rainha de bateria, ela não é a mulher à frente da bateria, ela é a rainha da bateria, Sim. ela tem um processo de liderança Sim. e tudo mais, e ela representa a escola em si, Sim. assim como é o mestre sala do porta-bandeira e várias outras situações, né? Isso daí acaba sendo... Não, tem gente que fala, estão politizando o carnaval, a ideologia. Não é isso. São situações que a arte e várias outras expressões precisam dar à sociedade como recados fundamentais, né? Para o dia a dia, para que isso não aconteça, né? Porque isso que você falou é muito sério. A objetificação da mulher, em qualquer situação, no trabalho, em outras situações, é péssimo, porque somos iguais. E fecha portas. Sim, somos iguais, não Aí tem entra mudança naquilo nenhuma. que a gente falou naquele momento de Campo Grande ser uma capital provinciana. Aí eu vou te agradecer de você dizer que eu sou grande para estar aqui e que portas poderiam ter sido abertas para mim e não foram. Qual o motivo disso? Talvez por eu ser mulher? Olha, talvez mais que isso. Eu acredito que ainda não estão preparados, e eu falo isso, grande parte dos meios de comunicação aqui, que estão abarrotados de mulheres Sim. talentosas e com capacidade, e aí você é um exemplo claro disso, para trabalhar em protagonismo da mulher, Sim. em condição de destaque, em condição de inovação e em condição de oferecer para o público algo novo, Sim. algo totalmente diferente do que foi feito até agora, até porque vem se fazendo a mesma coisa há muitos anos. Aí você vê os mesmos rostos, É um a mesma padrão. forma de lidar, a mesma forma de ofertar com o público. Então é como se ficasse naquele eterno loop, né? Sim. Quanto a isso, uma coisa que eu acho de destaque fundamental, eu tenho uma mania estranha, duas manias estranhas. Uma que eu odeio ganhar presente, não gosto de ganhar presente. Aí eu fiquei sabendo uma época que o Jô Soares também tinha essa mania. Então eu gosto de dar presente, mas eu odeio ganhar presente. Então é uma característica minha. E a outra, que para mim é uma terapia, é ver televisão ou ver cinema no mudo. Né? Então aquilo me faz um bem, ainda mais se foi alguma coisa que eu já vi. Então eu assisto no mudo e vou, e fico vendo, analisando. Analisando as outras linguagens. Às vezes até aqui na cabeça já está a fala, está ali, mas você aprende a ver aquele produto de outra forma. E eu fazia essa mania, inclusive, na TV. Quando trabalhei na TV recentemente, vejo no mudo aquilo, pelo menos uma parte assim, como que foi aquilo ali, porque você tem outra velocidade. Sim. Né? Você, pela questão da dança, pela questão da forma como você trabalha a tua expressão, você é alguém que alia muito bem a comunicação falada à comunicação não falada, que é a maior parte da nossa comunicação. Acho que é nisso que está também o grande upgrade que você tem ali.
Você acha que tem alguma previsão, alguma situação que a gente possa ver esse processo de inovação um pouco mais agressivo no Mato Grosso do Sul ou aqui no Centro-Oeste e tudo mais? Porque eu acredito, que você falou, fui passista no Rio de Janeiro, você tem intercâmbio também com outros mercados, de conversar, de ver. Talvez em outras regiões a mulher não precise tanto pedir licença para fazer essa passagem, né? Você tem algo mais natural para o talento acontecer, né? Sim. Então, eu gostaria muito que isso acontecesse comigo na minha terra. Que é um compromisso, que é a mesma história da escola de samba. É o que eu quero entregar. Não é só fazer para você, é fazer para tudo, né? É o que eu quero entregar para o meu povo, é a libertação que eu quero para as minhas mulheres, entendeu? De onde eu venho. Então, você começou dizendo, eu acabo fazendo você se perder, tá? Mas eu tô aqui, ó. Sim. Não deixando você se perder. Não, mas o MSD Preview, ele é meio perdido, mas ele vai dar voltas e tal. Bom, a gente está na selva aqui. Isso, então. Você falou da FUNAI, a gente está na selva aqui. Na verdade, você começou me perguntando sobre o curso de oratória. Sim, sim. Que eu fui procurar mais aprendizados, procurar lapidar se era por conta de alguma dificuldade minha. Eu sou uma rainha de bateria que faço curso de oratória. Porque eu sou uma rainha de bateria que me expresso, que me posiciono. E isso é importante, sim. É a identidade da escola, é o perfil da escola, a imagem da escola também sou eu. Assim como a bateria é o coração da escola, como temos lá na Deixa Falar a primeira mestre de bateria mulher do Brasil. Que é a história do Todos Somos Um, né? Cada um ali representa por si só toda a organização. E todos são importantes, todos têm a sua genialidade em si só, mas claro que nós juntos somos muito maiores. E eu procurei o curso de oratória porque eu vi no Merchan uma oportunidade tão breve de me desafiar. E eu não vejo aqui no Mato Grosso do Sul mentes abertas para que eu possa ingressar na casa das pessoas com facilidade, com naturalidade. Mas olha, isso é o mais contraditório de tudo e entra no que a gente está falando. Por exemplo, você como talento, como comunicador, como merchandista e todas as outras situações que você está preocupada com a gestão de tempo em televisão. Sim. Porque a televisão vende tempo, vende minuto, vende segundo. Caro. E é caríssimo. Sim. Ou pelo menos passa essa ideia para o anunciante, né? Que às vezes o anunciante do outro lado é pego de surpresa quando ele vê a programação regional super dilatada. Sim. Programas compridos e aquela enrolação para poder preencher o merchandise. Por mais que às vezes alguns programas conseguem 20 merchandise ou algo próximo disso, é nítida a questão dilatada da comunicação, enrolada, aquela, sabe, para poder preencher o espaço. E é impossível que só com jornalismo você não consiga. Não dá, não tem estrutura de edição de matéria que alcance isso para fazer, sei lá, 30 VTs e tudo mais. Nem que se esprema uma equipe, não dá conta. Então, acho que a grande crise da TV é essa, da TV regional. Por isso que muita gente deixa de anunciar, ou anuncia, mas vê resultado no tráfego pago e tudo mais. Mas isso um dia vai mudar, né? Porque não tem, se for um processo de enganação, não vai se enganar o tempo todo, né? O programa que você surgiu, apareceu mais, era um programa de 2 horas, mas extremamente dinâmico. Né? E simples, com pouca produção, mas era um programa muito dinâmico e muito rico na diversidade, na pluralidade. Você é boa nessa questão da diversidade, você sabe se relacionar bem em situações diferentes e tudo mais. Você trabalha a comunicação não falada, que não tem como você não chegar com um sorriso que cative a pessoa do outro lado, porque assim, às vezes quem está do outro lado está em depressão também, a pessoa está mal, é uma pessoa de idade e tal, tudo mais. E fora isso, você também está preocupado com a questão do tempo, que é o lance dos negócios, né? A forma de se comunicar da melhor forma e tal. Para que rumo você acha que seria uma TV regional mais moderna? Como que ela seria? Como que você vê, pelo que você conversa com o público, que você estuda, essa questão? Uma nova forma de vender, uma nova forma de se apresentar, mais entretenimento, o jornalismo trabalhando de uma forma mais harmônica com isso? Como que você vê essa situação? Ainda mais você que é de fora, então aquele olhar fora da caixa. Então, eu vejo a comunicação sob uma ótica bastante complexa, como a gente havia conversado aqui, né?
Eu acredito que eu sou uma grande apaixonada por isso, então vou repetir isso aqui de novo. O infotenimento, que é a informação mais entretenimento, é o que há no momento. Porque as pessoas estão cansadas do que é o mesmo. Existem as pessoas que gostam, mas mais do mesmo não é necessário. Que é o que a rede social consegue bem, né? A rede social consegue mistura bem, tudo ela é muito ali. democrática. Sim, sim. E hoje em dia, por conta de estarmos na era da informação e da velocidade, que é tudo que é digital, todo mundo tem acesso a tudo, a qualquer momento que quiser. E muitas vezes de maneira gratuita, ou de maneira muito acessível, você paga um plano e você tem um mundo na sua mão. Por exemplo, jornais impressos estão com pouquíssimos assinantes, né? Inclusive, eles deviam fazer até um evento de um jantar para esses assinantes, que são um foco de resistência e tal. A TV tem caído a audiência, ainda mais quando tem processo de interação, é aquela mesma turminha que participa de um sorteio e tudo mais. As rádios ainda conseguem massificar, né, de certa forma, democratizar a informação, vão bem para a internet. Mas a rede social, pela rede social, fez um estrago grande em eleições recentemente. É um meio que, como você falou, sendo democrático, ele também te deu abertura para você trabalhar o teu talento e a tua exposição de forma ininterrupta, né? Sim. O Sinceramente Rebeca é uma forma, né, um canhão de você também estar mostrando a tua expressão e estar tendo um feedback direto das pessoas, né? De estar conversando, que legal, gostei, como que foi para ti essa coisa de falar assim, quer saber, eu vou usar a rede social porque ela... tipo assim, eu posso até ter em outros lugares, mas ela vai ser a minha base de ação. Então, primeiramente, eu buscando consultorias, me disseram que eu devia definir um segmento. Eu deveria me restringir a nichos de trabalho. Isso é muito comum de se ouvir. Só que eu fui parar para fazer uma autoanálise e eu não conseguia fazer isso. Porque você está no interior do Brasil, você está em Campo Grande. Além de eu estar em Campo Grande, eu tenho muitas facetas, como você falou, e seria difícil para mim. Verdade. Restringiria, né? Restringiria, inclusive, a minha comunicação. O meu modus de me expressar. Eu não ia conseguir fazer isso. Eu falei, eu não vou fazer isso comigo. Então, eu vou fazer da minha rede social o meu veículo de comunicação. É o canal da Rebeca. Então, eu tinha um quadro no programa do Brejinho, ainda tenho como um portfólio para quem quiser assistir, que se chamava Mandando a Real, que era o meu quadro de entrevistas. Parecido com a história do Sinceramente Rebeca. Parecido com a história, até porque era bastante Sinceramente alinhado. Rebeca que fazia a apresentação. E essa é a minha personalidade, então não tem como fugir muito do que é genuinamente meu, do que é visceral meu. Eu só dou uma lapidada para as pessoas não se chocarem tanto. E durante a pandemia, eu me vi fechada com uma câmera e descobri que do lado de lá também existiam pessoas me olhando. Então, como um espelho, né? Como um espelho. E, na verdade, como uma janela. É mais como uma janela do que como um espelho. Porque o espelho você vê o seu próprio reflexo. E uma janela você olha para fora. Mas você não se vê um pouco no público também? Porque assim, não estou falando só das mulheres, mas dos homens e tal. Porque às vezes falar o que as pessoas gostariam de estar falando, ter a naturalidade que as pessoas gostariam de ter. Esse mundo que você falou de tantas opções e alternativas, infelizmente é um mundo onde as pessoas se fecharam mais. Sim. Né? Porque tem a própria bolha, tem os algoritmos, né, que facilita para você ficar só no seu mundinho ali, para cada um ficar nichado. Sim. E você ser alguém que transita, te dá um poder de inspiração sobre as pessoas enorme. Mesmo a gente está numa realidade restrita que é aqui o âmbito regional. Né? Eu resolvi entregar o que era eu. Um ser humano, uma mulher que tem TPM. Inclusive era essa a minha proposta quando eu me vi todo sábado ao vivo. Sem roteiro, com o microfone livre. Eu falei, gente, mas tem dia que eu vou estar mal-humorado, o que eu vou fazer? Sem roteiro. Mas isso não mexe com a curiosidade do público também? Então, aí eu passei... Quando você fala sem roteiro, eu tenho algumas restrições com relação a isso. Até porque esse lance do roteiro é só um mini parâmetro. Sim.
né? Porque tudo é um grande storytelling de narrativas Sim. que se intercalam, Que tal. tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim, Sim. e que não pode ser repetitivo. Sim. Então, assim, mas eu não entendo o que é isso, eu não sei o que é isso. O mundo só entende isso agora. Qualquer produto de comunicação que for para a telinha, que não tiver mais ou menos essa moldura, ele não vai ser reconhecido pelo público. Né? Até Agora, porque ele não capta, né? Ele não gera vínculo. Isso vale para um político, vale para relações de consumo. Isso, para uma empresa e tudo mais. Né? Como que ela anda, como que ela se comporta diante das situações, como que ela é. E essa dinâmica, ainda mais sendo natural e sendo pura, é o que gera admiração das pessoas. Sim. Então é exatamente isso. É sendo natural e sendo pura. E é esse também o grande desafio para mim no merchan. Como que você se mantém? Como ser natural e ser puro, isso que eu ia falar. Vendendo no varejo. Falei, gente, eu não sou boa varejista. O que eu preciso fazer para ser boa varejista? Primeiro, eu preciso acreditar que aquela venda realmente é boa. Sim. E que a pessoa realmente vai melhorar a sua saúde, vai levar um produto de qualidade para casa. Isso é fundamental para que as pessoas me enxerguem de maneira crível, que eu passe verossimilhança para as pessoas, né? E que elas possam realmente comprar porque acreditam que aquilo vai ser bom para elas. Como eu posso ser persuasiva em 1 minuto e 30, não ser chata, porque o merchan muitas vezes ele é chato, trazer a empolgação do varejo, que daí eu descobri um outro elo que eu não tinha em mim, que eu precisava fazer aflorar, que é a questão do varejão mesmo, de porta de loja. Da mágica, é uma coisa, né? Que eu não tinha da mágica. E como fazer isso ser diferente? Eu me perdi na pergunta. Mas assim, isso que você fala assim do diferente é engraçado, né? Porque às vezes para se buscar referências, isso acontece para um artista. E aí vem o lado artista da Rebeca, né? Do teatro, da novela. Você não precisa sofisticar demais. Às vezes a performance, a forma de achar esse encanto vai estar no mais simples. Como você falou, o vendedor de porta de loja de Campo Grande que está escasso, tal, esse cara ele tem algo e tem alma que está no Tatá, que está na Rebeca, que está um pouco no Rodrigo, né? Que está no Brejinho, que está em muita gente, né? Porque esse cara, imagina o nível de exposição que ele fica na porta da loja. E de improviso, de improviso. Que é tão difícil. Segundo, que ele tem que vender. Sim. Não adianta, ele não é só, ele está só apresentando situações, né? Ele não é só um locutor, né? E ele está num campo de concorrência terrível, como vocês estão, por exemplo. Para mudar de canal é daqui para ali, ainda mais com TV fechada, você tem milhares de opções, né? Agora, por que não muda de canal? Porque às vezes gosta da pessoa, você tem uma conexão afetiva com isso, né? Sim. Então, e aí como você falou, entregar o que é puro e natural. Durante a pandemia, quando eu já não estava mais ao vivo, que foi no ano de 2022... É por aí. Eu criei... 2021, né? 2021. É, isso mesmo, 2021. É que a gente ficou tanto tempo em pandemia, né? 2021, eu criei... Foi muito difícil para você sair do ar, na época? Não, porque eu tinha projetos que eu voltaria. Entendi. Então a gente foi... Eu me coloquei imersa num processo de criação para que eu voltasse, porque aquilo me foi prometido. Que é fundamental, né? Que é fundamental, que é a alma do artista sendo posta em um papel e depois sendo executada na prática, na vida real, transformando tudo aquilo em algo palpável. E eu estava neste momento, nesse processo de criação, né? Então não foi tão difícil. E aí eu criei, na minha necessidade de passar para o outro quem eu era, eu criei um quadro no meu Instagram. Então ele durava 24 horas, porque eu só colocava no story, que se chamava Rebeca News, que também foi uma brincadeira. Eu lembro, eu achei magnífico aquilo ali. Gente, modéstia à parte, eram releituras, era né? fantástico, eu amava fazer. É uma releitura do quê? De tudo na vida, comentários, você colocava, você dava opiniões. Era uma mistura de coisas. Sim. E assim, era muito engraçado, porque... E era meio MTV o negócio, então, assim, o jeito, era meio né? MTV, formato. Só que eu fazia transformação da maquiagem, que é uma coisa de blogueiras, de make. Sim. Que todo mundo enxerga como futilidade. Maquiagem, quem é que vai se importar com maquiagem em plena pandemia? Mas eu fazia toda aquela transformação de uma pessoa em home office, então eu estava totalmente
desajeitado como eu estava na minha casa, eu filmava todo o processo de transformação para entrar ao vivo. Sim. Eu colocava música, trilha sonora, e era tudo aquilo da minha mente, do meu processo criativo. Eu dançava. Teve uma que eu tava com tava friozinho, eu tava com uma gola alta, rolê, e eu me enforcava com a gola, porque eu não sou muito fina, né? E aí eu filmava, eu parava de gravar e filmava, eu fazendo assim, eu fazia várias caretas para tentar me livrar daquela gola. E eu falei, cara, vou colocar isso ao vivo, né? Vou colocar isso no story. E aí eu colocava um fundo musical e aquilo era muito engraçado. As pessoas interagiam muito comigo. Tem muito a ver com uma passagem linda da minha vida, que é a palhaçaria, que aí nos remete à televisão da época mais antiga, do preto e branco, de Charlie Chaplin, que é o clown. Então eu tive essa minha vivência dentro do circo, não só como malabarista, como perna de pau, como acrobata, mas também como palhaça, na arte da palhaçaria, que acho que ficou muito em mim isso, na minha comunicação não verbal, isso é muito expressivo, eu acho. Já fui mais, mas ainda tenho isso muito forte em mim. E o Rebeca News, ele durou meses o suficiente para ser inesquecível. Eu ainda tenho lá em um dos destaques, tá, BK, que é Beca, né? News, no destaque do meu Instagram, sinceramente, Rebeca. Eu tenho os melhores momentos. E eu fazia aquilo lá selecionando reportagens do dia. Sim, que são os reacts, né? Exatamente. Assim, nessa... E eu tomava cuidado, Danilo, para eu não levar para um lado ou para o outro politicamente, já que o Brasil já estava dicotômico naquele momento. Já estávamos divididos entre direita e esquerda. Colocar a informação, em primeiro lugar, frente à polêmica, né? Sim. Nessa guerra, vamos botar como guerra esse paradigma do natural, do imprevisível, né? Versus o quadradinho, encriptado lá, tudo mais. Você acha que, bom, a TV daqui, por necessidade, no começo dos anos 2000, teve muita força de produtoras, né? Produtoras independentes, aí abastecendo as televisões regionais, que é questão de equipamento e tudo mais. Você acha que seria um caminho para preencher determinados espaços, para essa TV ficar mais abarrotada de conteúdo e aí sim poder cobrar um valor melhor dos merchandistas e fazer a venda de minuto de uma maneira mais digna, mais correta? O caminho que você fala seria trazer mais esse lado digital? Porque assim, eu acho que depender das estruturas das TVs é uma coisa que vai ser bem difícil, né? O processo de otimização ele está bem estabelecido, né? Bem nítido. Mas você tem boas produtoras que fazem ótimos comerciais e tem grandes profissionais, né? E talvez esses produtos com um nível de independência, de ocupação de espaços, assim, pode, de certa forma, vamos botar assim, dar aquela incrementada na televisão regional, né? Porque o que eu acho que as pessoas não gostam é essa diferença na programação regional frente à programação nacional, né? Nível de qualidade e tudo mais, né? Eu acredito que são mais mentes pensando em um único objetivo. Então, obviamente que essas produtoras elas estão abarrotadas de pessoas extremamente criativas. Então, são mentes criadoras de publicidade, de propaganda. Pensa público 24 horas por dia. 24 horas por dia. E querendo ou não, tudo é relação de consumo hoje. Então, as pessoas que trabalham com a criatividade, elas também estão pensando de como o público vai consumir aquilo que elas estão criando. Então, sem sombra de dúvida, seria muito inovador e daria uma outra cara para a TV local. Sem sombra de dúvidas. E o programa que foi o meu grande projeto, que era Sinceramente Rebeca, trazia muito essa ótica digital inovadora para a TV. Isso demandaria uma equipe maior? Demandaria. Mas seria algo revolucionário. Mas é que tá, a revolução ela acontece fora da revolução. Onde que eu quero chegar? Se a revolução vem de fora para dentro, não vai ser dentro da estrutura que já está viciada que você vai conseguir atingir isso. Né? Ainda mais é uma estrutura viciada, sem tantos resultados e que não acena com perspectiva. Agora, nas produtoras, nesse outro nível de mercado, você tem uma realidade pujante, né? Uma coisa diferente. Inclusive mais aberta
para novidades, para Sim. coisas novas, né? Porque a internet, isso que você está falando, que você já até experimentou com o Rebeca News, ela já tem mostrado exemplos, Sim. ela já tem mostrado caminhos. A questão é que não se seguem esses caminhos, né? Olha, as rádios, pisando um pouquinho fora da fronteira do comum, Sim. elas conseguiram melhorar a performance dela de público direto usando a internet, Sim. né? Agora, inclusive a Jovem Pan recentemente, até um canal de televisão, cruzou ainda mais outra fronteira, Sim. dando exemplo para outros concorrentes e tudo mais, né? Então, assim, o que a internet é? Uma linguagem mais, vamos botar, informal, Sim. né? E eu acho que, assim, isso que você falou do nichado, eu sou muito mais a favor de você manter o estilo, né? E de apostar nesse estilo e esperar a atmosfera melhorar e ser mais favorável, do que você se adequar ao que tem aqui hoje. Então, mas aí você acredita, e aí então eu te peço uma sugestão, que uma produção independente seria um projeto viável? Sim, mas aí tem plano de viabilidade, projetos de mercado, né? Sim. Porque o que acontece? É uma questão de honestidade, né? É nítido, com todo respeito às TVs, né? Que essa produção de conteúdo, ela fica dilatada, né? Mas na hora que vai se vender para o anunciante, vende aquela conversa que é caro, porque é minuto, o minuto é caro, tal, é tudo auditado, realmente. Mas na hora que o cara liga a televisão e vai ver um programa regional, principalmente esses que fazem mix de entretenimento e informação, é tudo muito arrastado, é bastante arrastado. Mesmo os que conseguem diminuir essa procrastinação com mais merchandising, mas é arrastado, a performance é arrastada. Já no caso de produções independentes, formatadinhas, né, organizadas diretamente pensando em público, você não teria esse ritmo. Eu não sei qual impacto seria, Sim. mas pelo menos você não teria esse ritmo, você venderia algo diferente. E aí seria da questão da humildade desses veículos de comunicação de falar assim, quer saber? Tal horário no sábado de manhã, tal horário no final da tarde, ou tal horário no meio da tarde, ou numa parte da manhã. Bicho, eu não vou conseguir fazer isso com a estrutura que eu tenho. Então eu vou dar para alguém que tem estrutura, vou vender aquele espaço e a pessoa vai explorar da melhor forma. Né? Inclusive, eu acho que TVs nacionais têm feito isso muito bem, né? De ter um suporte externo para poder fazer da melhor forma o atendimento ao público. Seria uma terceirização, então, né? Sim. Da criação, da parte criativa. Que é o caminho, não depender só da própria estrutura. Sim. Porque essa própria estrutura, em cada lugar desses aí, ela é extremamente otimizada, até o limite, até o pescoço, aí não vai. Né? Como você vai trabalhar inovação num processo de otimização, de low cost? E por que você acha que acontecem essas coisas aqui na TV local? Olha, eu entrevistando os Olha, meninos, gente. inverteu, né? Pra você ver. Mas eu acho que é falta de ambição. É nitidamente falta de ambição e se perder nesse processo de otimização. Mas você acha que é falta de ambição ou você acha que é ambição demais? Não, falta de ambição. Falta de ambição. Até porque o que acontece? Não existe uma mentira que ela dure para sempre. Isso é uma lei da vida. Né? Onde que eu quero chegar? Às vezes o que é mentira hoje era a verdade de ontem. Sim. Então, ontem servia como verdade você falar que você vende minuto e entrega situações arrastadas para o público. Ninguém percebia. Então era uma verdade. Hoje, esse público que vai para a rede social, que consome tudo de uma forma muito rápida, tem um senso crítico diferente, dentro desse público você tem o cara que está te assistindo, que é fundamental para formatar a audiência, e você também tem um empresário. Então, quando chega para ludibriar o empresário e falar, empresário, vem cá, vem que eu vou te dar um resultado diferente, já não tem mais um resultado diferente. Vem que você vai comprar um minuto, que o minuto é fundamental. Esse minuto fundamental, no merchandising, talvez ele tenha ainda na televisão regional alta performance, mas fora do merchandising já não tem tanto. E quando consegue uma exceção com relação a isso, você tem lampejo de genialidade do Tatá, do Rodrigo, né, dos outros apresentadores, mas sob uma pressão de exposição terrível por conta da forma como se trabalha o tempo da TV. Agora, você imagina você com expressão facial, corporal, conexão direta com o público, não só você com outros talentos, assim, tendo ali muito claro o jogo, você vai ter meia hora, 1 hora, em tal dia, em tal horário, e ali, fica tranquilo, você vai negociar, você vai vender, mas você vai vender algo que tem uma cara e você vai vender um projeto.
entendeu? Acontece que eu quero dizer de uma maneira muito veemente, posso até falar com a propriedade de quem participou desse processo já. A TV regional aberta, ela já não é mais um projeto. Sim. Ela não é um projeto atrativo, da forma como ela é. Ela ainda resiste com o glamour que ela já teve e com a mágica que ela teve. E ainda, para resistir, usa muito a internet. Né? Mas aquela mística que foi lá de trás, que você falou do cinema mudo, de você ligar a TV e ela ser uma companhia, de tudo mais, ela está ficando para trás. Quem mantém isso ainda é o público de terceira idade. Para eu saber disso, a melhor pessoa para eu entender de TV é quando eu visito minha avó. A TV sempre, ela tem todos os canais, mas é sempre na TV aberta. E é sempre no 8, é sempre no 11, é sempre no 13. Determinados horários, tira da Globo para você ver o que acontece, entendeu? E é aquela questão tradicional que envolve a farmácia que ela usa, aonde ela compra o colchão dela, experimentar a comida, né? Ou saber de promoção que ela vai influenciar os outros. Então, assim, não é o consumo pelo consumo. Então, o que você falou do merchandising é criar conexão com as pessoas. Nesse formato arrastado, não cria mais. Ou cria de uma forma muito frágil. Você sabe que eu sou uma merchandista que acabo me apaixonando por aquilo que eu vendo. Então, eu acabo fazendo merchan na TV e levando isso para dentro da minha rede social. E eu faço isso porque eu acredito... O Tatá também faz essa esticadinha, né? De usar também, ele faz, o anunciante dele do programa, ele também atende o cara na rede social, mas aí é outro cara. Sim. É outro Tatá, né? Que mostra um fenômeno de inovação de não depender só da TV aberta. Sim, também, né? Com certeza. E é uma grande inovação porque você traz a pessoa para dentro da sua vida, para dentro daquilo que é genuíno seu, que é a sua rede social. Eu fui criticada quando eu saí do ao vivo, do programa do Brejinho, porque toda uma identidade que eu havia criado na rede social, eu estava destruindo a minha imagem. Eu escutei isso. Sério? Muito interessante, inclusive. Porque eu resolvi postar uma foto de biquíni. E aí eu escutei isso. Você está destruindo a imagem. Como se você estivesse se desconstruindo. Sim. Que você construiu para ser uma apresentadora de TV em Mato Grosso do Sul. Em 2 anos, você está destruindo porque você postou uma foto de biquíni. Mas aí, e as mulheres que estão te assistindo, elas não usam biquíni, elas não postam foto de biquíni? Não é uma coisa que eu muito... reparei? Muito... Na verdade, tudo aquilo que eu falei aqui, eu não usei essa expressão, mas eu vou usar agora, ela parece muito clichê, mas é a melhor que eu encontro nesse momento. É o empoderamento feminino. 2 pontos. Entregar dignidade, não objetificando o corpo da mulher. Eu sou uma mulher comum e estou postando uma foto na minha rede social de biquíni. Se tá vulgar, vai ser uma escolha minha de imagem. Mas a minha não estava vulgar, segundo a minha concepção. Então eu não estaria desvalorizando a minha imagem. Eu não estaria desqualificando a minha história, tudo que eu tinha construído até aqui. Eu não estaria depreciando a minha autoridade, por exemplo, enquanto merchandista. Na minha concepção, não. Mas Rebeca, aí eu inclusive falei disso na abertura. Se eu não estava aqui na abertura, eu falei que uma mulher empoderada, dona do próprio nariz, que ousou cruzar fronteiras como comunicador e tudo mais. Aí não é meio que um paradigma numa sociedade conservadora e um pouco idiota, porque ela para no tempo no seguinte sentido: não existe inovação sem independência. Você não tem como fazer um processo de inovação sem independência, né? E não existe empoderamento feminino, no caso, ou de qualquer outro segmento, sem independência também. Sim. O grande problema da mulher na TV regional em Mato Grosso do Sul, claro que tem gente que rompe isso, que consegue de forma heróica estar ali dentro do jogo jogado, se estabelecer um destaque e tudo mais, mas eu falo na questão da maioria mesmo, de espaço da maioria, de protagonismo e de liberdade para poder exercer isso. Passa muito da questão da independência. Sim. Né? Essa independência ela é cerceada. E aí, tratando de uma pessoa como você, nem gosto muito de dizer isso, mas assim, se a gente pensasse nisso como se fosse uma marca, né? A marca Rebeca,
é uma marca que envolve liberdade de expressão. Sim. É nítido, não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? Agora, essa liberdade de expressão, mas é mulher. Mas será que vai ter independência? Vai ter independência a partir dos padrões. Isso acabou com a marca. Acabou com a liberdade, acabou com a independência, Sim. acabou com a genialidade. Sim, sim. Não tem. Então, quando eu fui posta para gravar um piloto de telejornalismo, que só faltou ser de bancada, mas não era de bancada, Sim, que sim. ia acabar comigo, na verdade, eu não servi para aquilo, pelo que eu entendi. Contanto que isso não foi para frente. Porque realmente não era o meu perfil, se exigia um Mas padrão. aí tem que ser a força do independente mesmo, porque de fora é onde você vê a mudança. Por exemplo, o Uber não pediu licença para entrar no Brasil, Sim. não conversou com o táxi. Ele chegou, dominou o mercado de captação, né? E revolucionou, e o táxi que se vire para se adaptar a ele e tudo mais, né? Pegar esse talento, como já aconteceu, não foi só no teu caso, e tentar encaixar ele num processo que já está extremamente viciado, na forma, o que vai acontecer? Vai ser mais um. Sim. E o talento nunca é mais um. Agora, quando você pega ali, admite essa falência, admite essa situação e fala assim, poxa, esse talento, o que ele faz? Essa que é a bomba atômica. Então, a bomba atômica vamos usar como bomba atômica, não vai usar como um tiro de 22, né, tal. E o público está esperando isso. Nitidamente está esperando isso. Tanto é que esse processo de inovação já está vindo a forceps nos merchandises. Sim. Você tem ótimos merchandistas, homens e mulheres, pessoas inteligentes, sabem usar o tempo, sabem se comunicar, sabem ter carisma, mas no processo em geral é um processo muito arcaico, parecido com o que era nos anos 90, parecido com o que era nos anos 80, e o público já está com o celularzinho na mão, já está com outras ideias e tal. E até em situação de varejo, o campograndense ele é muito assertivo com o próprio dinheiro, hein? Para ele consumir, olha, dependendo da época do mês ali, ele é um pão duro pra caramba, né? E quando ele tá com grana, ele é super exigente. Então, assim, se a TV ela existe para gerar situações de consumo, se ela não tiver inovação, se ela não tiver conexão direta com o público, tá ferrado, tá falando para ninguém. Com certeza. E, na verdade, as relações de consumo, elas advêm, quando ela tem sucesso, né? Elas advêm de uma persuasão. Sim. De uma sedução, de uma criação de vínculo. E é justamente disso que a gente está falando. Se vivemos em uma era muito rápida e as pessoas são muito assertivas, porque todo mundo já está ligado, e você não propõe circunstâncias sedutoras para que a pessoa seja levada àquilo, realmente não vai ter êxito. E não vai existir comunicação, porque não tem empatia. São duas coisas que não se cruzam o tempo todo, né? E realmente vai ficar difícil de ter uma boa relação e a TV vai sucumbir. Mas eu acho que isso ainda vai levar anos. Mas aí, a inovação ela sempre salva as coisas. Eu sou muito otimista com relação a isso. Recentemente, no mercado fonográfico brasileiro, as mulheres, num determinado lapso ali, ocuparam total protagonismo nisso. Foi a história do feminejo, que bateu recorde de vendas, de visualizações e tudo mais, aquele efeito Marília Mendonça e várias outras. Também sem pedir licença. Chegou, tomou conta e tudo mais. Na política, também a gente tem visto, claro que o sistema segura bastante, mas um aumento da representatividade feminina. Sim. E não só da quantidade, mas também da visibilidade, do protagonismo, do engajamento que essas pessoas passam a ter. Então, assim, o mundo está mudando aos poucos, né? A gente tem em Campo Grande uma prefeita, primeira vez que a gente tem uma prefeita que foi eleita, né? Não é uma prefeita interina. E exemplos não faltam. Você vem de uma área, lá no começo, e é legal trabalhar essa origem, do funcionalismo público, onde a mulher também já é maioria, por competência de passar no concurso, de ser mais competitivo e ainda fazendo isso tendo outros turnos, né? Questão da gestão do tempo. Que visão que você tem, que recado que você tem para mulheres que estiverem assistindo, claro, também tem homens assistindo nesse dia, com relação a essa tendência que está bem clara do mundo, onde eu acho que talvez em breve tudo tende a ser mais justo e mais equiparado. Para o mais talentoso ter mais espaço, para o mais inteligente ser ouvido.
independente de qualquer julgamento. E que a liberdade de expressão seja um direito dos dois lados. Porque não dá para o homem ter liberdade do que ele quiser falar, do que ele quiser ser, e a mulher está sempre sob um olhar crítico, Sim. às vezes um olhar crítico que é totalmente desparametrizado, né? Porque serve para essa mulher, mas não serve para outra, que não serve para outra. Então, quer dizer, o machismo é uma coisa ridícula, né? Justamente por conta disso e justamente por não entender o ser humano como a essência principal de uma questão. Bom, eu gostaria que as mulheres tivessem muito claro para si a importância de se posicionar. Hoje em dia, o posicionamento ele vai muito além de uma manifestação verbal, como a gente já falou bastante aqui. Há uma comunicação que ela tem a ver com a nossa maneira de se expressar, no modo como a gente se veste, no modo como a gente gesticula, no modo como a gente sorri, no modo como a gente encara o outro. E isso é muito importante para que a gente possa dizer ao mundo quem somos, enquanto sexo genuinamente mais frágil, mas talvez mais sensível, que é diferente de fragilidade, de vulnerabilidade. Nós temos uma sensibilidade que ela é genial, e a gente não pode perder essa essência feminina e de feminilidades. Isso é o que faz de nós a diferença no mundo e a diferença nas gestões corporativas, nas equipes. Precisam-se de mulheres em todos os lugares. De vencer, você tem que perder a característica, né? Exatamente. E é justamente a mulher que traz a inclusão para qualquer tipo de relação, porque somos mais sensíveis. Esse é o nosso diferencial. Então, eu espero que todas nós nos posicionemos, assim como eu gostaria que os homens e todo tipo de identidade de gênero que esteja nos assistindo passem a se posicionar cada vez mais, porque isso é de extrema importância. A democracia, ela impera e reina no Brasil como um Estado democrático de direito que tem que ser preservado. E é importante para o enriquecimento das nossas relações interpessoais que essas pessoas falem com todo respeito aquilo que pensam, para que o mundo possa ser mais colorido, para que a gente possa ter mais criatividade e para que a gente possa passar por esse processo de evolução de maneira mais genial. Porque você considerar o outro, que é diferente de você, é muito genial. E sempre, gente, cá entre nós, sermos subversivos. Porque regras existem para serem descumpridas. Sim, e outra, não dá para viver a mesma época de hoje, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, daqui a 10 anos. Né? A inovação está justamente nisso, Sim. né? Tá em a gente não aceitar os padrões, não aceitar as regras, para sermos nós mesmos. E isso é posicionamento, em vários sentidos. Então, esse é o recado que eu deixo enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto comunicadora, enquanto servidora. Esse momento meu de vida é de posicionamento. E para que isso aconteça de maneira bastante saudável e menos traumática... E a gente precisa aprender a ir com isso, né? Porque esses últimos anos foi totalmente tumultuado nessa questão, né? Isso que eu ia falar. É tão difícil você se posicionar. E como você faz isso? Principalmente cuidando da sua saúde mental. Hoje eu também me considero uma grande embaixadora de busca e ajuda, se você está precisando. Olha, essa é uma das perguntas que eu ia lhe fazer durante a entrevista, mas é tanta coisa que a gente vai falando. Como que você cuida do teu mindset? Porque você está sempre bem, né? E claro que ninguém tem a vida 100% bem. Sim. Você tem desafios, tem questões, tem angústias e tal. Mas você, não por conta da artista Rebeca, né? Você tem uma força de propósito muito bonita, muito, muito legal, que te ajuda a ser, eu posso falar, porque conheci dentro e fora da vida pública, né? E você é a mesma pessoa. Se a pessoa te encontrar na rua e conversar contigo, você é igualzinho a pessoa que está na tela. Talvez eu não estarei maquiada, tá, gente? Não posso assustar com isso. Sim, mas assim, o jeito, a simpatia, a acessibilidade com as pessoas, a paciência com as pessoas é igual, é sempre igual, né? E isso, infelizmente, não era para ser uma coisa tão rara, né? Sim. Né? Mas assim, eu acho que a questão do exemplo é fundamental, né? Tendo bons exemplos, eu acho que já é o caminho, já é o principal. Mas isso exige cuidados, né? Você falou da questão do cuidado físico, do samba e tal, mas para esse mundo, para esse universo
que é de muita pressão, Sim. né? Você sabe que você está ocupando um espaço e esse espaço é importante que ele tenha um recado a ser dado. Sim. Isso também envolve você cuidar da tua cabeça, espiritualidade e tudo mais. Como que você faz com isso? Então, Danilo, você sabe que não é sempre que eu tô bem. Só que eu acredito que sinceramente, Rebeca em si é um show business. Assim como a TV é um show business. Que é a história da marca. Respeitar a marca, respeitar... Exatamente. E isso é respeitar um propósito também. Infelizmente, as pessoas não consomem o que é trágico no ser humano. Gostam muito da tragédia. Mas o ser humano trágico em si, ele não é vendável. Sim, sim. Ele não tem uma imagem que é bem recebida pelo outro. Infelizmente, porque a gente deveríamos ser mais acolhedores com o outro para quem está precisando de ajuda. Mas eu tento sempre estar bem quando as pessoas me acessam. Eu sempre gosto de pensar assim, eu nunca quero que quem chegue até mim saia de mãos vazias. E isso, claro, numa linguagem figurativa. Porque eu quero sempre que elas levem consigo um pouquinho de mim. Porque se elas chegam até mim, mesmo que seja para dizer, te vi na TV, você é a dançarina. Eu nunca sei o que elas vão falar. E isso é mágico para mim. E eu espero, eu cruzo meu braço e fico esperando para ver o que vai sair, como ela me enxerga. Eu escuto, você é a da TV, ou você é a dançarina, você é a do samba, eu sempre escuto alguma coisa inédita, assim. Mas é meio que uma forma de dizer assim, você tá na minha vida. Sim, e pra mim é muito especial. Todas as pessoas que chegam até mim, também existe isso. Ela ultrapassou as barreiras para chegar até mim. Então eu tenho que entregar alguma coisa para que ela saia com aquilo e leve para casa dela. Então é nisso que mora o meu propósito, que é justamente levar o que é bom para o outro. Levar o que vai ser inesquecível para o outro, ainda que seja em poucos segundos. Mas a simplicidade, a humildade, ela é uma questão de caráter. Ela é uma questão de índole. E aí eu tenho que agradecer aos meus pais que me deram isso. Que nunca me deixaram esquecer de onde eu vim, de onde viemos. E de manter sempre os meus pés no chão, independente de qualquer coisa. E sempre quando eu vou dançar, o carnaval é um universo de muita vaidade, de muito ego, também, assim como a TV, eu sempre agradeço, e aí mora a minha espiritualidade, acreditar que existe uma força maior que rege as nossas missões, ainda que eu chame isso de destino, ainda que eu chame isso de vida, ainda que eu chame isso dos mais variados nomes, eu chamo de Deus, mas poderia ter outro nome, eu respeito. Acredito que seja uma energia maior que nos rege, então eu agradeço sempre por eu estar ali naquele momento, porque é fundamental que eu esteja ali. Se eu estou ali é porque foi permitido que eu estivesse, que eu possa levar a minha missão, que é justamente essa alegria e essa libertação, e que eu não me esqueça de manter os meus pés no chão. Porque ainda que eu seja lúdica, ainda que eu trate a vida com muitas licenças poéticas, ainda que eu poetize muito e traga muitas metáforas para o meu caminhar ao longo dos dias, é importante eu saber que nós somos todos iguais e que quando a gente morrer, a gente vai para o mesmo lugar. É como se fosse um ponto de partida, um ponto de chegada, né? Exatamente. Obrigado. Obrigada a você. Feliz por tudo que você disse, feliz por ter você aqui e principalmente orgulhoso de conhecer alguém que mantém a essência de uma forma tão bonita. Então, conta sempre comigo, conta sempre com a MS em Dia. Espero que você retorne. E você, eu acho que é um livro aberto com muitos capítulos, que eu ainda vou ver muitos episódios bem interessantes com relação ao teu talento, a tua fase de comunicadora, que eu acho que vai até o final da sua vida. E só tende a ser maior, porque eu, particularmente como pessoa, acho que tudo que é movido com paixão é o que faz a diferença, né? Seja em qualquer ramo. Sim. Né? E você tem muito isso, né? Com essa área que é um carinho absoluto, né? Que do carinho absoluto gera o carinho absoluto das pessoas, né? Sim. Acredito que tem gente, com certeza, que liga a TV esperando o merchan que a Rebeca vai estar, gostando do comercial que você vai estar e, com certeza, um dia aí tendo um programa
né, que eu tenho certeza que você faria com todo o carinho, todo o zelo do mundo, todo o cuidado com o público, toda aquela preocupação em fazer melhor cada vez, certamente será um sucesso, né? E as coisas nunca ficam como elas estão, né? Sim, tudo está em constante mudança. A partir do momento que a gente sabe lidar com essa transição da vida, acho que a gente entende a felicidade de outra forma, né? Com certeza, a gente entende que a felicidade é cíclica. Sim. Né? E isso, na verdade, é a alegria genuína. É você entender que a felicidade ela tem altos e baixos, ou seja, vai ter momentos em que você não estará feliz. Mas isso não significa que a sua vida não vale a pena, porque a felicidade vai voltar. Que não tenha motivos, né? Exatamente, é uma montanha russa. E quando você estiver em cima, você aproveita a vista, ainda que você saiba que você está em queda, sabe? E se você estiver embaixo, você sonha com a vista. Exatamente. Então, assim, é isso justamente que vale a pena. Então, eu agradeço a você o convite. Eu espero trilhar projetos que tragam muitas coisas boas para as pessoas que estão me assistindo. Eu realmente sou uma apaixonada por comunicação de suas várias formas. E eu agradeço, nesse momento da minha vida, as pessoas que sim, sentam no sofá e ligam a TV para assistir o meu merchan. Gente, eu acho isso incrível. Muitas vezes eu recebo mensagens, interações e engajamento na minha rede social, nos directs, com foto da TV. Eu liguei só para assistir você, gente, eu acho maravilhoso. Isso é mágico. É mágico, realmente. Eu sou muito grata pelas pessoas que gostam de mim dentro das suas casas, dentro das suas telinhas de celular. E pode ter certeza que eu, do lado de cá, estou pensando em você que está desse lado aí me assistindo. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá na rede social tem muita coisa bacana. E no canal do YouTube do Jornal tem os cortes, as entrevistas completas. Até a próxima.